Vamos falar agora da segunda execução, que é o cumprimento de sentença sob ameaça de prisão, que é o artigo 528 do Código de Processo Civil, que é a execução em que gera prisão. A única execução de alimentos que gera prisão, portanto, é este rito do artigo 528 do Código de Processo Civil. Portanto, o juiz, antes de decretar qualquer prisão, tem que olhar a petição inicial para verificar se a petição inicial faz menção ao 528. Porque se não fizer menção ao 528 do CPC, não cabe a prisão. Ok? Então, só cabe a prisão na execução do artigo 528 do Código de Processo Civil. Nessa execução, o devedor é intimado pessoalmente. Ele não é citado, ele é intimado, mas pessoalmente. Para em 3 dias, vejam só, 3 dias apenas. Ele tem que pagar, provar que já pagou, ou justificar, apresentar uma defesa chamada justificativa. Justificar a falta de pagamento. Então ele tem 3 dias para pagar, provar que pagou, ou apresentar a defesa chamada justificativa. Sob pena de prisão e protesto. Quer dizer, se ele não fizer nada em 3 dias, além de ser preso, ainda vai ser protestada aquela sentença. O juiz vai mandar protestar aquela sentença. Tá? A duração da prisão é de 1 a 3 meses. Parágrafo 3º do artigo 528. Então, qualquer tipo de alimentos, né, seja alimentos provisórios, definitivos ou provisionais, então, de 1 a 3 meses. O juiz que vai dizer qual é o tempo. Se vai fixar em 1 mês, 2 meses. Até 3 meses é o tempo de prisão. Tá? Para qualquer tipo de alimentos. Muito bem. Alimentos de direito de família, né, que são os únicos que geram a prisão. A prisão é cumprida em regime fechado. Em regime fechado. Seria numa cadeia ou numa penitenciária. Regime fechado, mas ele tem que ficar separado dos presos comuns. Então, regime fechado, seria penitenciário ou cadeia, mas deve ficar separado dos presos comuns. A prisão não exime do pagamento. Quer dizer, o sujeito vai preso, mas continua devendo. Em outras palavras, a prisão não quita a dívida. A prisão não quita o débito. Ele vai preso, mas ele continua devendo. Mesmo cumprindo a prisão, ele não vai quitar a dívida. Tá certo? Continua devendo. Agora, decretada a prisão, se o devedor pagar, ele será imediatamente solto. O juiz suspende a prisão na hora. Pagou, o juiz já manda expedir alvará de soltura. Imediatamente já manda expedir alvará de soltura com o pagamento. Então, a prisão, ela visa pressionar psicologicamente o devedor a pagar. Então, a prisão tem essa natureza jurídica, é uma execução forçada ou indireta. Forçado, que é um meio de pressionar o pagamento. A prisão não é pena. Esta prisão não tem caráter de pena, porque a pena compensa. Né? Se fosse pena, o sujeito iria preso e não deveria mais. Não é isso? Então, esta prisão não tem caráter de pena, pois não compensa a dívida. Essa prisão tem um caráter de execução forçada, indireta, que visa pressioná-lo psicologicamente a pagar. Tanto é que, se pagar, é imediatamente solto. Ok? Vamos lá. Esta execução com prisão só é possível em relação às 3 últimas parcelas, 3 últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Então, só pode executar por prisão 3 prestações anteriores e as que se vencerem no curso da execução. Então, só pode ser preso, então, por não ter pago as 3 últimas prestações e também as que forem se vencendo no curso da execução. Artigo 528, parágrafo 7º. 528, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Ok? Muito bem. Então, ele não vai poder executar mediante prisão o débito em atraso, mas apenas as 3 últimas. Ele não pode botar todos os atrasados para executar com prisão. Se ele fizer isso, está executando todos os atrasados com prisão, o juiz deve dar uma decisão para mandá-lo limitar a execução às 3 últimas e as que se vencerem no curso da execução.
E as outras ele tem que mover outra execução. Para executar os atrasados, portanto, tem que ser uma outra execução. Por exemplo, execução com penhora de bens, por exemplo. Tá? Mas tem que ser outra execução. Ou pode até ser com desconto em folha, desde que tenha aquele limite dos 50%. Ok? Muito bem. Então ele é citado para em 3 dias pagar, provar que pagou ou apresentar uma defesa chamada justificativa. Tá? Esta justificativa só vai colar, né? Só vai pegar se estiver realmente absolutamente impossibilitado de cumprir a obrigação. Tá? Muito bem. O juiz não pode decretar a prisão de ofício. Então não basta o rito do artigo 528, é preciso que o exequente tenha pedido a prisão. O juiz não pode, por conta própria, querer decretar a prisão de ofício. É preciso o requerimento do exequente. O exequente tem que pedir a prisão. E o Ministério Público poderia pedir a prisão? A posição dominante é que não, porque ele atua como fiscal da lei, como custos legis. Então a posição dominante é que a prisão tem que ser requerida pelo próprio exequente. Ok? Muito bem. Da decisão que decreta a prisão, é cabível o recurso de agravo de instrumento. Tá? Aliás, toda decisão que o juiz decretar na execução, toda decisão cabe agravo de instrumento. Na execução, no cumprimento de sentença, toda execução cabe agravo de instrumento. É diferente na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, via de regra, não cabe agravo, né? Só em uma ou outra hipótese que cabe agravo na fase de conhecimento. Mas na fase de execução, toda decisão é agravável, cabe agravo de instrumento. Ok? O efeito suspensivo, isto é, que manda suspender a prisão, pode ser pleiteado e o relator que vai decidir se concede ou não o efeito suspensivo. Tá? Então, decisão que decreta a prisão, cabe agravo de instrumento, pede-se o efeito suspensivo e o relator, fica a critério do relator conceder ou não o efeito suspensivo. Não cabe mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao agravo. Então, vou repetir, não cabe mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao agravo, porque não precisa de mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao agravo. Não precisa porque pode pedir o efeito suspensivo direto para o relator. Ok? Então, da decisão que decreta a prisão, cabe agravo de instrumento. Então, não cabe habeas corpus, cabe agravo de instrumento, e não habeas corpus. Agora, poderia impetrar habeas corpus contra a decisão que decreta a prisão? Via de regra, não. Salvo decisões teratológicas, que são aquelas decisões manifestamente ilegais. Tá? Então, em regra, decisão que decreta a prisão, não cabe habeas corpus, salvo decisões teratológicas. Decisões teratológicas são aquelas manifestamente absurdas, ilegais. Exemplos. Juiz decreta prisão de ofício. Outro exemplo, juiz manda prender por mais de 3 meses. Decreto de ofício, manda prender por mais de 3 meses. Ou, outro exemplo, decreta a prisão em rito que não é do 528, que a prisão só cabe no rito do 528, e o juiz decreta em rito que não é do 528. Então, nessas decisões absurdas, caberia o habeas corpus. Só que cuidado. Além de impetrar o habeas corpus, tem que agravar. Tem que agravar para evitar a preclusão da decisão. Não adianta impetrar o habeas corpus apenas. Tem que agravar de instrumento também para evitar a preclusão da decisão. Não há limites ao número de vezes que a pessoa pode ser presa. Mas pela mesma prestação só pode ser presa uma vez. Só vai poder decretar prisão uma vez. Então não pagou o mês de fevereiro. Então vai poder ficar de 1 a 3 meses por não ter pago fevereiro. Agora, por fevereiro nunca mais vai preso. Continua devendo, mas por fevereiro nunca mais vai preso. Agora, não pagou junho, daí vai preso porque não pagou junho. Agora, cumpriu a prisão por não pagar junho, nunca mais vai poder ser preso por junho, embora continue devendo. Em resumo, não há limite ao número de vezes que a prisão pode ser decretada. Pode ser decretada inúmeras vezes. Toda vez que não paga, vai ser decretada a prisão. Mas pela mesma prestação, só pode ser decretada a prisão uma vez. Ok?